Imaginei como seria estar perdido na selva, isolado, sem referências, dependendo apenas da própria coragem e dos poucos recursos disponíveis. A solidão, a perda da noção do tempo e do espaço, o perigo constante, a fome, a sede, as doenças, tudo aquilo, enfim, que ronda quem se vê sozinho na mata. Em 1994, eu vi isso de perto. Naquele ano, eu participei do resgate de um soldado perdido na selva lá na região do Alto Rio Acre, na fronteira do Brasil com o Peru. Estávamos com 2 helicópteros HM-1 Pantera apoiando uma operação de reconhecimento de fronteira realizado por militares do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, o 4º BIS lá de Rio Branco. Durante a operação, um soldado desapareceu. A fronteira do Brasil com o Peru é demarcada pelo leito do Rio Acre até a sua nascente. A partir daí, segue para o norte em uma linha geodésica que termina na nascente do Rio Purus. Desse ponto em diante, prossegue pelo leito de outros rios, por acidentes topográficos e por linhas geodésicas, até o Rio Javari. São, ao todo, 2.995 quilômetros. A missão dos soldados era localizar o primeiro marco da linha geodésica, lá na nascente do Rio Acre, e verificar o seu estado de conservação. Era uma região completamente desabitada, coberta por uma floresta densa, fechada, praticamente impenetrável, tanto para quem estava no solo, quanto para quem buscava do ar. Sem local para pouso, os militares desembarcaram por rapel em um barranco do rio. A tropa que desembarcou foi dividida em 2 grupos. Um seguiria pela mata adentro, à procura do marco, e o outro, um grupo menor, ficaria responsável por abrir uma clareira para permitir o pouso dos helicópteros no retorno, já prevendo a dificuldade extrema de operar naquela região. Entre esses homens desse grupo que ficou para abrir a clareira estava o soldado Silva. É um nome fictício, eu não lembro o nome do soldado. Um acreano de Assis, Brasil, estava no seu primeiro engajamento após o serviço militar obrigatório. Era caçador desde criança, conhecia muito bem a selva, já havia inclusive trabalhado como seringueiro anteriormente. Durante o deslocamento, ele identificou o que eles chamam por lá um comedio de caça, ou seja, um local onde a caça vem se alimentar. Marcou o local e decidiu voltar mais tarde, sozinho, para caçar. No fim da tarde, sem avisar ninguém, afastou-se do grupo e entrou na mata até o ponto marcado. Armou a sua rede em 2 árvores altas, preparou a espingarda com a lanterna acoplada e ficou à espera. Passado algumas horas, já escuro, ele ouviu barulhos nas proximidades. Apontou a arma com a lanterna acesa, jogando facho de luz sobre o animal e disparou. Desceu, identificou a caça, era uma paca, e aí ele a pendurou em uma árvore e voltou para a rede. Ao amanhecer, iniciou o retorno para encontrar os seus companheiros. Eles deviam estar preocupados com a sua ausência, mas uma paca para o almoço deixaria todos felizes, acreditava Silva. Mas logo ele viu que tinha algo errado. Ele não reconhecia o caminho. Tentou uma direção, nada. Tentou outra, nada. Parou, respirou fundo, ele percebeu que estava perdido. Gritou pelos companheiros, nenhuma resposta. Foram 2 dias tentando se achar na selva. No terceiro, ele decidiu seguir até o Rio Acre, acreditando que ali teria mais chance de ser encontrado, o que foi uma decisão muito acertada. Chegou às margens do rio no final da tarde e ali permaneceu. Estava fraco, assustado, sem noção de quanto tempo já havia se passado. No 4º dia, decidiu descer o rio. Ele sabia que Assis, Brasil, ficava rio abaixo, mas não fazia ideia da distância. E, na verdade, ele estava muito longe. Enquanto isso, o grupo que havia ido procurar o marco geodésico chegou de volta ao local preparado para o pouso dos helicópteros. Foi então que o desaparecimento foi oficialmente comunicado. As buscas começaram imediatamente com o apoio dos 2 Panteras. E ali surgiu outro grande desafio. A selva não facilitava em nada a busca aérea. A copa fechada das árvores impedia qualquer visualização do solo. As margens do rio, encobertas pela vegetação, praticamente desapareciam vistas de cima. Os helicópteros precisavam voar baixo, lento e com extrema cautela. Além disso, a autonomia das aeronaves permitia apenas um tempo muito limitado na área de busca, porque tinha que reabastecer lá em Rio Branco. Cada minuto precisava ser calculado, cada passagem tinha que ser aproveitada ao máximo. Muitas vezes era preciso retornar sem qualquer indício, apenas com a frustração de não ter visto absolutamente nada. As buscas estavam concentradas na calha do Rio Acre. As aeronaves decolavam intervaladas de 30 minutos entre elas para manter mais tempo gente vasculhando aquela área.
2 dias de busca, nenhum sinal. O soldado, na realidade, ouvia os helicópteros, gritava, fazia sinais. Usando uns pedaços de breu vegetal que havia recolhido na mata, tentou usar fumaça para chamar a atenção. E nada. A fumaça, na verdade, se perdia sob a copa das árvores. Os sons se confundiam com a selva. Ele estava com fome. Havia perdido uma caça ao nadar fugindo de um jacaré. Perdera também um coturno aí, mas não perdeu a esperança. No 3º dia de buscas aéreas, uma das aeronaves seguia pela calha do rio quando algo quase imperceptível chamou a atenção dos pilotos. Uma pequena praia praticamente escondida sob a copa das árvores. Fizeram uma curva, aproximaram pelo meio do rio a baixa altura, de modo a que o mecânico tivesse um bom campo de visão sobre a praia. Lá estava ele, sem camisa, descalço, agitando os braços para chamar a atenção. Segurava em uma das mãos algo que parecia ser os restos de uma caça. Não havia local para pouso, no entanto. A aeronave pairou pouco mais de 1 metro da água e iniciou um deslocamento lateral na direção da margem, sob a copa das árvores, até o ponto onde o mecânico alcançou os braços do soldado e o puxou para dentro da aeronave. O resgate estava concluído. O soldado estava em choque, coberto de arranhões, de picadas de insetos, falando de forma totalmente desconexa. Segurava os restos de um tatu e mantinha um coturno amarrado à cintura. Foi levado a um hospital de Rio Branco e, graças a Deus, se recuperou. Esse soldado sobreviveu porque conhecia a selva, porque tinha resistência e principalmente porque não desistiu. Se não fosse isso, essa história provavelmente teria tido um fim bem trágico.